Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um OnLive nesta quarta-feira fria aqui em Mogi das Cruzes. Como está o dia de vocês? Ivone, seja muito bem-vinda lá direto de Poços de Caldas. Hoje a gente vai estar falando aí sobre um assunto, pelo que vocês viram no flyer, que interessa muito. Até porque é um assunto que eu gosto de estar sempre conversando com as pessoas, que significa muito na minha vida. E assim, é falar de algo que não dá para explicar, né? A gente não consegue muitas vezes explicar aquilo que a gente não toca, então é difícil explicar aquilo que a gente só sente. A palavra fé deriva do latim fides, que significa crença. Crença intensa na existência de alguma coisa, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna uma verdade. Fé em Deus, fé nos sonhos, fé que a vida vai melhorar. E como diz o ditado, a fé move montanhas. Hoje meu convidado especial e muito especial mesmo é o Padre Paulo Ramalho, que na minha vida significa muito. Ele esteve presente em um momento em que eu precisei muito, há alguns anos atrás. E ele é sacerdote ordenado em 1993, ou seja, ele tem muita estrada, né, gente? Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, doutor em filosofia pela Pontifícia Università della Santa Croce. Atende direção espiritual na Igreja Divino Salvador, na Vila Olímpia, em São Paulo. Eu vou dar as boas-vindas, mas antes de eu dar as boas-vindas para o Padre Paulo, eu gostaria que vocês estivessem compartilhando esta live desde já. Então vai ali na flechinha, na lateral, e já compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, porque a gente sabe que conhece o algoritmo, né, do Instagram, e a gente quer que essa live chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, compartilha. Coloca coraçãozinho aí, como as minhas amigas já estão colocando, e a gente vai estar convidando o Padre Paulo para estar aqui presente com a gente. Deixa eu já ver se ele está online. A gente vai convidando aí o pessoal. Enquanto isso, eu já vejo aqui o Instagram certinho que o Padre Paulo estará aqui presente com a gente. Então não deixe, que eu tenho certeza que quem está aqui acompanhando essa live agora deve ter alguma experiência fortíssima de fé, né? Deixa eu só ver aqui direitinho qual é o Instagram. Acho que a Titia está precisando de óculos. Estou no Instagram, no WhatsApp errado, por isso que eu não estou vendo. O Leandro agora vai ficar louco comigo. Fé com virtudes, como está marcadinho aqui. Fé com virtudes. Enviando. Mandar aí o maior número de pessoas possíveis nesta quarta-feira, que a gente vai falar sim de fé e o quanto isso significa na vida da gente. Algumas pessoas entendem como a palavra fé, outras entendem como palavra crenças, outras entendem como acreditar em algo. Já estão acenando, eles precisam aceitar lá. É só você aceitar aí do outro lado, Padre. Sandy, seja bem-vinda direto lá do Maranhão, um grande beijo. Ela que passou aí pela Covid também, com muita fé superou esse momento. Já convidei, já enviei o convite, agora é só o Padre Paulo aceitar do outro lado. Conta para mim aí, gente, enquanto o Padre não entra, o que você já passou na sua vida e que a fé moveu alguma coisa? Essa palavra tem um significado muito forte, né? O Edu aqui, Edu lá de Perus, mandando um viver o invisível. Para ele, a fé é viver o invisível. É isso mesmo, é a gente acreditar em algo. Já chamei aqui, deixa eu perguntar aqui direitinho por que
não está entrando. Vamos dar uma olhada, já convidei, vamos novamente. Fé com Virtudes, convidando aqui o Padre Paulo para estar presente. Padre Paulo, seja bem-vindo. Quanto tempo! Quanto tempo, abençoado. Nossa! Padre, eu vou pedir para o senhor aumentar um pouquinho o volume do seu celular, para a gente não perder nada aqui. Tá bom. Não sei se não eu vou falar mais alto, se for o caso. Tá bom. Seja bem-vindo a essa live. Quantos anos, hein, que a gente não se vê, mas sempre nos comunicando, e sempre a gente sabe, né, que a fé, como mesmo eu falei ali no início da live, ela move montanhas, né? O que que significa a fé para o senhor? Olha, sabe o que eu estava pensando, Annalise? Que a última vez que nós nos encontramos, que na verdade foi você que me encontrou, porque eu estava inconsciente, não é? Na verdade, estava no hospital e, na verdade, eu estava em estado de coma, né? E graças a Deus estava com uma meningite que peguei assim pouquíssimas horas. Na verdade, podia ser que o vírus, a bactéria, né, estivesse já há um certo tempo no meu organismo, mas da maneira como se desencadeou foi numa velocidade muito grande e é um milagre eu estar vivo. É um milagre desde o começo até o final, né? Graças às orações e tantas pessoas, a própria Analice foi lá rezar por mim, não é? E ficaria tão feliz naquele dia, naquele momento, se eu pudesse ter visto, te visto e conversado um pouco, tudo, mas estava nessa situação aí, mais Mas delicada. me sentiu, né, presente lá. Isso eu não tenho dúvida. É, com certeza, com certeza. Foi. Olha, eu nunca vi tanta gente rezar na minha vida. Eram correntes e correntes de oração, que eu fiquei sabendo depois, porque quando eu acordei no hospital, uma vez que eu saí do coma, e eu não sabia nem por que eu estava lá. Eu não tinha consciência do que havia acontecido, porque eu fui dormir, era um sábado à noite, com sintomas de resfriado, um pouco mal disposto só, isso em 2018. Então não é Covid, nada disso, né? E, e aí eu fui deitar um pouco mais cedo, não jantei, e as pessoas da minha casa costumam deitar por volta de umas 11 horas da noite. E o sacerdote, que o padre que mora em frente ao meu quarto, ele resolveu nesse dia ficar mais tempo trabalhando. E passou da meia-noite, que não é nada normal para ele. E aí, depois de meia-noite, ele começou a ouvir meus gemidos. E aí ele abriu a porta do quarto dele e viu que a porta do meu quarto estava aberta. Quando que eu nunca deixo aberta na hora de deitar, eu vou deitar e fecho a porta. Então aí já tem algo meio misterioso, porque como que essa porta estava aberta que permitiu que ele ouvisse também, né? Se a porta tivesse fechada, seria mais difícil ele ouvir os meus gemidos. Também ele ficar mais tarde, deitar mais tarde, tudo isso, né? Isso possibilitou ser socorrido, porque muito provavelmente, se eu não fosse socorrido nessa noite, só no dia seguinte, quando eu percebesse, muito provavelmente eu já estava morto, ou com sequelas gravíssimas, né? Então, só isso aí já foi. E é muito bonito a gente falar isso, né? Porque foi um movimento assim, como o senhor mesmo está falando, as pessoas se uniram em oração, né? Em vibração, para que o senhor saísse do hospital, né? Que tivesse essa cura. O senhor não lembra de nada, desde quando aconteceu até quando saiu do hospital. Eu não tenho consciência, apagou. Quando ele me achou, esse sacerdote, no quarto, eu estava já em estado de delírio, porque ele me chamava, eu estava gemendo, ele me chamava e eu mais ou menos virava para o lado dele, segundo ele me dizia, mas eu olhava para o infinito. Eu já não tinha mais consciência, eu já estava indo embora, vamos dizer assim.
Então, e aí, graças a Deus, me levaram já direto para o pronto-socorro. Peguei uma equipe maravilhosa do hospital, um hospital muito bom, né, com uma UTI que até em 2018 era a melhor da América do Sul. Também tive essa bênção de Deus. E depois muita oração. Quer dizer, depois, quando eu saí do coma, peguei o celular para dar uma olhada, aí comecei a ver as correntes e correntes de orações do Brasil e fora do Brasil, né? E... Padre, eu lembro direitinho, e até acho importante a gente estar falando sobre isso, né? Que eu lembro, quando eu conheci o senhor, eu passava pela síndrome do pânico, né? Tinha tido um momento de desconexão com a minha parte espiritual, né? A síndrome do pânico não é falta de Deus, não é falta de amor, mas uma desconexão total que eu tentava me encontrar e eu não me achava. E eu lembro direitinho que de joelhos, lá na igreja, conversando com o Senhor, e é um momento que eu sempre falo para as pessoas, eu sempre lembro as pessoas disso, que o Padre Paulo tem uma importância muito grande na minha transformação e na minha cura como pessoa, como ser humano, de falar sobre a fé, de sentir a fé. Porque não é simplesmente a gente falar que, eu tenho fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, porque eu sinto a fé, né? E tem muitas pessoas que elas não acreditam naquilo que elas sentem, apenas aquilo que elas tocam. Qual é esse significado, né? Eu quero saber do senhor, assim, o que é a fé? a fé é muito interessante, né? A fé, eu gosto muito de uma definição de São Tomás, muito simples e muito esclarecedora. Ele fala assim, que a fé é crer em algo expresso por alguém, né? E aí, então, nessa definição, nós vamos entender tanto a fé humana quanto a fé divina. Porque nós vivemos da fé. O ser humano, mesmo se Deus não existisse, nós viveríamos da fé humana. Por exemplo, você acreditou que eu estaria aqui hoje às 7 horas da noite fazendo essa live. Isso é uma crença, é uma fé. Porque você não toca, a gente não toca o futuro. Nós não sabemos se o futuro vai acontecer ou não vai acontecer. Então, foi a minha palavra que te deu a fé para você acreditar que essa live ocorreria. E assim por diante, a gente vive da fé no dia a dia. Você pega um Uber, você tem fé, acredita que ele vai te levar para o destino que você quer, que ele não vai te sequestrar, que ele não vai fazer outra coisa, né? Então a fé, ela está impregnada na nossa vida, né? E a fé divina é acreditar em algo expresso por alguém, acreditar na revelação expressa por Deus. Então, quem exprime é Deus e o que ele revela são os seus mistérios. E a gente diz assim que a fé, ela é tanto mais forte quanto maior é a autoridade de quem revela, né? Entendi. O que eu estou falando aqui agora, imagina se eu estivesse bêbado, né? Então as pessoas já não dariam muito crédito no que eu estaria falando, porque a minha autoridade aí, apesar de ser sacerdote, já não seria plena pelo fato de não estar em condições mentais boas para exprimir as ideias e tudo isso. Ou uma pessoa que não é idônea para falar aquilo, não tem a autoridade para falar aquilo. Agora imagina a autoridade de Deus. É máxima, é máxima, é a maior que pode existir. É a maior que pode existir. Então a gente diz que a verdade revelada por Deus é tão certa, mas tão certa que é mais certa do que eu estou vendo e tocando. Interessante isso, né? Porque a autoridade de Deus, ele não se engana nem nos engana, né? Então ele tem uma autoridade que é... Então, por exemplo, se eu acredito que Jesus é Deus, né?
e ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se Jesus falou isso, ele é Deus, o que ele está falando é de uma força e de uma verdade absurda, né? Porque é assim mesmo, sem ele nada podemos fazer, nada, nada, nada. Né? Então, interessante, Padre, acreditar que Jesus é Deus. Aí vai ter outra crença importante, né? o senhor foi ordenado em 1993, né? Já tem uma longa história aí. O que que levou o senhor a seguir a vida religiosa? Eu acho que por um lado, Deus, ele já prepara as pessoas, né? Desde o nascimento, a gente tem a vocação. Assim como você tem a vocação de ser jornalista, né? A vocação para o matrimônio, a vocação é algo que a gente já nasce, né? Então, eu fui percebendo ao longo da minha adolescência, quando eu conheci umas pessoas que tinham mais fé. Eram amigos que tinham fé, que praticavam, e aquilo começou a reverberar dentro de mim. Eu comecei a pensar, comecei a ver, puxa vida, eu acho que eu deveria também me aproximar mais de Deus. Deveria me aproximar. Minha família não era católica praticante. Meus pais, eles não eram praticantes, assim, rezavam, tudo, ótimas pessoas, mas eles não viviam a fé. Mas no meu íntimo eu tinha algo que me dizia que eu devia me aproximar mais de Deus, né? E aí eu fui me aproximando mais, fui me aproximando. Mas aí, lógico, você tem que dizer assim, puxa, então eu já tinha uma certa fé, né? Não é verdade? Para eu poder dar voz a essa voz interior, na verdade, dar, vamos dizer assim, encaminhamento a essa voz interior, então eu já tinha uma fé. E aí você fala assim, de onde vem essa fé, né? De onde vem? Por que tem pessoas que têm e pessoas que não têm? Não é? É um mistério Não, e isso. a gente vê muito, né? Hoje em dia se fala muito, né, dos ateus agnósticos, né? Daí vem o católico, protestante, evangélico, tudo. Deus ou a fé, né? Vamos colocar a fé, ela tem a ver com a religião? Sim. A fé, quando a gente fala humanamente falando, você até falou no começo que você sente. Eu sinto fé, não é verdade? Então, a rigor, eu sou filósofo também, né? Então a gente é mais rigoroso nas palavras e tudo, né? A nossa alma, ela é formada por um tripé: inteligência, vontade e sensibilidade, né? Então, quando eu falo sinto a fé, faz parte da sensibilidade que eu estou dizendo isso, né? Mas a fé, eu sinto também, mas ela não é, por excelência, um ato da sensibilidade. Ela é um ato da razão, da inteligência, que é iluminada pela luz de Deus e pela graça de Deus. Que você, mesmo Deus falando coisas que você não consegue tocar, né, e comprovar, como a gente diz, cientificamente ou matematicamente, com essa luz que Deus te dá, essa graça, você dá o salto na fé, né? Então, no fundo, o que é a fé? A fé sobrenatural, a fé humana não precisa disso. Agora, você acredita, por exemplo, eu acredito que Jesus é Deus. Tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Não é verdade? Os judeus, por exemplo, não acreditam que Jesus é Deus. Não é? Eles estão esperando ainda o Salvador. Então, isso é uma crença, não é verdade? E como é que eu me baseio nessa crença? Lógico que eu tenho uma base humana. Mas Deus, ele dá para todos nós uma graça para nós acreditarmos. E se eu correspondo a essa graça, ela penetra na minha alma. E se eu correspondo mais ainda, ela penetra mais ainda. E se eu correspondo mais ainda, ela penetra mais ainda. Então nós vamos crescendo em fé à medida que Deus vai dando a fé e eu vou correspondendo à fé.
Porque a fé, como as pessoas dizem por aí, que é penso só no sentimento, é algo um pouco perigoso, porque as pessoas às vezes falam, puxa, agora eu já não sinto tanta fé. Daí a pessoa que foi embora, né? Com uma nuvem que veio, bateu um vento e foi embora a minha fé. Então é como se eu não tivesse apoiado em nada, na verdade. Então ela tem um apoio, a fé. Ela tem um apoio da inteligência, tem um apoio racional. Por exemplo, se a minha inteligência dissesse que não é razoável que Cristo fosse Deus, eu não daria esse salto da fé. Eu tenho que olhar a vida de Cristo e ver, através da sua vida, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras, através das suas obras, dos seus milagres que ele realizou, né? Você fala assim, nossa, isso aqui só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então, a minha inteligência, por isso que na fé a gente fala assim, que você tem que colocar tudo da tua inteligência para você dar o salto da fé. Porque quanto mais você põe, mais base vai ter a tua fé. Interessante. Entendi. Senão a gente pode cair num fideísmo, que é acreditar sem ter base. Né? Sim. Eu vejo muito assim, né, padre? A gente já conversou muito sobre isso, né? A minha vida, eu vim lá de Blumenau, sempre fui, não sabia que tinha tanta fé, mas sempre fui uma criança de fé, uma adolescente de fé, sempre, né, venho de uma família católica, conheci outras religiões, mas a fé sempre, né? Cada vez mais forte, cada vez. E é muito, muito engraçado isso, porque quando a gente fala assim, né, de colocar sempre Deus na frente e confiar. Muitas coisas aconteceram nos últimos anos e eu sinto e deixo isso vir e seguir esse caminho. E muita gente fala assim, ah, mas você não acha que você está indo pelo caminho errado? Eu digo assim, não, eu sinto que é o caminho certo. Sente dentro de você, né? Algo interior, né? É muito forte, não dá para explicar, é muita fé mesmo. Justamente, por quê? Porque você está aberta à fé e, portanto, você está correspondendo às graças que Deus te dá. E à medida que você corresponde, vai entrando mais graça, mais fé, mais fé, mais fé. Agora, tem pessoas que são herméticas. Então, elas colocam um bloqueio para essa graça de Deus. Ou elas procuram somente na hora que acham que precisam, né? Eu sempre digo assim, é muito fácil quando você, não é que é fácil, né? Lógico, mas eu digo, é modo de falar, que quando você está passando por uma situação muito difícil, você querer se apegar a essa fé, a Deus, e quando está tudo bem, você não está nem aí. Mas é justamente nesse momento em que está tudo bem, é que a gente tem que estar mais firme ainda, né? Porque qualquer descuido pode tirar a gente desse contato divino. Exatamente. Eu costumo dizer assim que Deus, ele não tem força. Deus é a força. Deus, ele não tem paz. Ele é a paz. Deus, ele não tem alegria. Ele é a felicidade infinita. Deus, ele não tem amor. Ele é o amor. E nós somos um grãozinho de areia mínimo com um pouquinho de paz, um pouquinho de força, um pouquinho de amor, né? Um pouquinho de alegria. Então, nós somos tontos se a gente não se une a Deus, que tem tudo o que a gente quer. Na verdade, quanto mais eu me aproximar dele, mais eu vou ter o que ele tem, mais força eu vou ter, mais alegria eu vou ter, mais amor eu vou ter no meu coração, mais força eu vou ter na minha vida. Por isso, recorrer a Deus só nesses momentos limita muito o que pode entrar dentro da minha alma através dessa sintonia constante com Deus, dessa conexão constante com Deus, não é? Então, Uhum. Ô, Padre Paulo, durante a pandemia, né, a gente vem vivendo aí esse isolamento social e muitas pessoas perderam essa conexão, essa fé, né? A gente viu muitas pessoas se perdendo completamente, muitas aí tirando a própria vida,
muitas entrando em depressões, que elas não conseguem sair daquilo, e a gente sabe que não tem nada a ver também com a falta de fé, mas sim de você principalmente olhar para dentro, né, e não olhar para fora. Como é que a fé ela pode intervir nas nossas vidas, nesses momentos? Nossa, isso é tão importante. A gente vê assim como sacerdote, o meu trabalho é esse de aconselhar as pessoas, né? Meu trabalho se chama direção espiritual, que é ajudar as pessoas a crescerem humana e espiritualmente. E eu passo o dia fazendo isso. Então, vamos dizer assim, vou fazer 30 anos de sacerdócio. Então, a quantidade de pessoas que eu já falei na minha vida, de todas as idades e tudo, a gente vai vendo, conhecendo assim o ser humano de uma maneira muito profunda, né? E cada vez mais nós constatamos isso, né, de que a fé é a maior força que nós temos. É a maior força. Quando você já não tem mais nenhuma força humana, a fé é capaz de você, né, te resgatar, né, ir lá no fundo do poço, te tirar do poço e te trazer para cima. Agora, o que faz isso? Justamente o meu maior apoio que o que me alimenta muitos é justamente as palavras de Cristo, né? Por exemplo, quer ver? Você lembra aquele episódio de Jesus quando ele estava na barca com os apóstolos e começou a desencadear uma tempestade? E ele estava Sim, dormindo na barca e os apóstolos eram pescadores, ou seja, eles sabiam muito bem do perigo que eles estavam correndo. E chegou uma hora que eles estavam apavorados. Começaram a gritar para Jesus acordar. Senhor, Senhor, salva-nos que perecemos. Senhor, salva, vamos morrer, nós vamos morrer. Eles tinham consciência do mar e do que estava acontecendo e tal. Aí o Jesus acordou, né, com toda a paz, né, imperou os ventos e a tempestade, né, olhou para eles e falou assim: homens de pouca fé. Né? Quer dizer, vocês pensam que eu estou dormindo, vocês pensam que eu não estou na barca da tua vida, vocês pensam que eu não estou do vosso lado, que eu vos amo, e eu estou aqui, e eu posso tudo, eu sou Deus, eu impero ventos e tempestades, o que for necessário eu faço, confie em mim. Homens de pouca fé, imagina, eles estavam lá desesperados que iam morrer e Jesus falando que eles tinham pouca fé, né? Então, quando você vai vivendo isso, né, você vai tendo essa certeza de que Cristo existe, né, de que não é um personagem do passado, que realmente é Deus, e Ele está do nosso lado, Ele tem um amor por nós que a gente não faz ideia do amor que Ele nos tem. E o que Ele mais quer é que nós sejamos felizes. O que Ele mais quer é nos ajudar a realizar todos os sonhos legítimos que Ele colocou no nosso coração. Então a gente fica com... Sabe quando você tem as costas quentes? Né? E você fala assim, não há nada o que temer. Não há nada o que temer. Se eu tenho a Deus que me ama assim, né, e que me quer tanto, e Ele é tão maravilhoso, não tem nada o que temer. Não tem nada o que temer. A pandemia, se eu vou ter que ficar confinado, se eu perdi o emprego, se eu não perdi o emprego, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não há, né, pode ser agora que eu esteja num túnel escuro, mas já vai aparecer a luz no túnel. Né? Se eu estou do lado de Deus, Ele vai me conduzir para a saída. Né? Então, é essa grande força que nós temos, né? sim, Essa certeza, né, desse Deus, né, que existe, que nos ama tanto. Por exemplo, Ele fala muitas vezes, não vos preocupeis. Inúmeras, quer dizer, nunca Jesus falou assim, estejam preocupados. Percam a paz.
Nunca. Jesus sempre falou assim: eu sou a paz, eu vos dou a paz vos deixo. Não vos preocupeis. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Lembra aquela passagem que ele fala dos lírios do campo, que eles não tecem nem fiam, e no entanto vosso Pai Celeste os veste como nem Salomão se vestiu na sua vida. Olhai as aves do céu, que elas não semeiam nem ceifam, e no entanto elas se alimentam, porque vosso Pai Celeste as alimenta e não deixa faltar nada. Nenhuma ave cai na terra que não seja através do consentimento de Deus, né? Então Deus, ele está atrás de tudo, está atrás de tudo. Então nada, Santa Teresinha, ela dizia assim: nada acontece na nossa vida que não passe pela vontade de Deus, pela providência de Deus. Verdade. Nada, nada. E se Deus permite, é para o bem. É porque ele vai tirar algo grande daquela dor, daquele sofrimento, daquela situação difícil, porque ele está continuamente empenhado em que nós cresçamos humana e espiritualmente, para a gente poder um dia entrar no seu reino, que é o reino das pessoas santas, né? Do amor máximo, do amor puro. Então ele tem que formar muito a gente para a gente chegar lá. Então por isso a gente passa por situações difíceis, justamente para crescermos. Isso é verdade. Padre, quando a gente fala, né, em milagres, né, eu já vi muitos, já não só vi, como também participei, né, de alguns, de fazer orações, de acreditar, de confiar. Os milagres, eles são uma forma de materialização da fé? Palavrinha difícil, hein? Sim, são materialização, sim, porque como Deus, ele pode tudo, né? Se você, ele fala assim: pedi e recebereis, né? Buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra. Então, Deus é o primeiro interessado, né? Que nós consigamos um emprego, que nós resolvamos uma situação familiar difícil, que nós estejamos em paz, né? Então, Deus, se você pede, ele vai te dar, né? Tem coisas que a gente não tem muita certeza, porque Deus tem outros planos. Por exemplo, se a Analice tivesse rezado por mim e eu não tivesse sobrevivido, não é que Deus não ouviu as orações, ele ouviu, só que Deus tinha outros planos para o Padre Paulo, né? Talvez ele quisesse que eu estivesse lá em cima intercedendo para mais gente, né? Verdade. São os planos de Deus que nem sempre coincidem com os nossos, né? Mas com certeza Deus, nós vamos pedindo e Deus concede muitos milagres, muitos. Por exemplo, tem um senhor que eu estou acompanhando desde 2017, quando foram os 300 anos de Aparecida. E aí eu estava ouvindo a rádio, e aí eu comecei a ouvir uma entrevista do como é que se chama? Me fugiu o nome agora, o Alvarez, Rodrigo Alvarez. Sabe quem é, né? Era um jornalista da Globo, né? E já teve em vários países como correspondente e tudo, né? E ele é homem de fé, e ele começou a estudar muito temas da fé. E ele dedicou meses e meses a estudar a história de Nossa Senhora Aparecida. E teve acesso único e exclusivo a todos os relatos de milagre dos 300 anos. E escreveu um livro onde ele narra 30 milagres que ele selecionou, né? E os primeiros que ele descreve são de pessoas que estão vivas. Então, eu comprei o livro, eu comecei a ler, e aí tem um nome completo. E aí um deles chama Lorival Leonetti Júnior. E eu entrei através da internet, no Facebook, eu achei e começamos a ficar amigos, né? E o que aconteceu com o Lorival? Ele recebeu um milagre tão grande de Nossa Senhora Aparecida
que foi aprovado pela Santa Sé, né? Não foi só um milagre assim, não. Foi estudado pela Santa Sé minuciosamente por uma equipe de médicos, tudo isso é uma coisa super rigorosa lá e tal, e foi declarado milagre, milagre. E o que aconteceu? Ele estava um dia, aos 21 anos de idade, numa colheitadeira de arroz, trabalhando ali, e ela deu uma pane, ele se levantou para ver o que estava acontecendo, e ela deu um tranco, ele foi parar nas pás em movimento. Foi tragado pelas pás. Nossa. Ficou em coma, fratura craniana, fratura no corpo, inúmero, e uma vértebra quebrou e a outra foi moída. E estando em coma, o pai dele pediu para desligar os aparelhos, né? E o médico não quis. 2 anos e meio depois ele acordou, né? E aí o médico, feliz de vê-lo, né, acordado e tudo, e aí falou para ele que ele ia ter que viver numa cadeira de rodas, porque ele tinha uma vértebra que foi totalmente destruída. E o que acontece com Lorival? Se revoltou profundamente com Deus, porque ele não admitia que fosse viver para o resto da vida numa cadeira de rodas. Tentou se matar 3 vezes. Né? A segunda vez ele tomou um copo de ácido sulfúrico. Nossa. Você consegue acreditar que ele tenha sobrevivido? Não aconteceu nada. Foi levado para fazer lavagem. O médico falou, nem precisa fazer lavagem, vai morrer, isso aqui perfura tudo. Não aconteceu nada. Terceira tentativa, colocou uma arma na boca, deu 5 tiros. Todas as balas explodiram, mas não saíram. Elas detonaram, mas não saíram da arma. E aí ele começou a perceber que algo lá em cima, alguém lá em cima não estava deixando ele tirar a própria vida. E aí ele começou a se reconciliar com Deus, com Nossa Senhora, foi para uma capela de Nossa Senhora Aparecida, começou a chorar, 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 e tomou a decisão, junto com Nossa Senhora, assim, se o milagre acontecer, vai ser o caminho. Então o que ele decidiu fazer? Ir de cadeira de rodas, de onde ele estava, que era Bauru, até Aparecida, rezando o texto. Nossa Senhora! E ele demorou 1 ano para chegar lá. E nessa viagem aí, aconteceu de tudo. Até a Hebe Camargo, isso foi em 1995, a Hebe Camargo apareceu lá, deu uma cadeira de rodas para ele, nova e tal. A partir de Guarulhos, ele começou a sentir as pernas. E começaram a regenerar. De tal maneira que começou a apertar os cintos que ele utilizava para prender na cadeira de rodas. E ele usava fralda, sonda, ele começou a pendurar na cadeira de rodas tudo que já não precisava mais. Aí quando ele chega lá no santuário, uma multidão esperando ele, jornalistas, ele já era conhecido nos meios de comunicação, estava lá o cardeal esperando ele e tal. E aí rezaram um terço, ele conseguiu ficar de pé, deu 2 passos, precisaria fazer a fisioterapia e tal. E aí, quando ele saiu do santuário, ele disse que sentiu uma queimação absurda aqui na coluna e ele caiu de dor. E aí ele foi para o pronto-socorro, tiraram uma radiografia, a coluna dele estava totalmente regenerada. É. É emocionante, né, padre? Nossa. Não tem explicação nenhuma, né? Como é que pode, não. né? Não, os médicos atestaram, foi milagre, não tem como explicar, tem todas as radiografias, todo o acompanhamento anterior e tal. Que coisa, né? É aquilo que o senhor falou, nada acontece se Deus não permitir. Não permite. Eu sempre digo assim, né, que as minhas vontades e os meus sonhos sempre estejam alinhados com o de Deus, para que eles possam acontecer. Eu sempre digo isso. Porque às vezes a gente pede uma coisa e não recebe, e pode ser que seja, ou às vezes é uma coisa que não é necessária, né? Vamos pensar, puxa, eu quero tanto uma BMW. Deus não me ouve e tal. Olha, eu não sei se você precisa de uma BMW, né? Não é isso que vai te fazer mais santo, melhor e tal. Então, Deus tem os seus planos, os seus caminhos, né? Agora, tudo aquilo que seja nos tornar melhores, com toda certeza Deus dá.
Se eu peço para Deus ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa com mais amor, ser uma pessoa com mais compreensão, ser uma pessoa que ame mais a Deus, com certeza Ele vai te dar tudo isso. Agora, Isso é me lembra que verdade. você fez uma pergunta, Analice, que as pessoas perdem a fé diante da dor e do sofrimento, né? Não é verdade? Até na pandemia, né? É, não é que eu acho que assim, elas começam a entrar na dúvida, né? Se Deus existe, se o que está acontecendo é real, né? Que tem gente que acha que não, que isso é só um problema político ou não, e que seja, tudo é aprendizado para a gente também, né? Eu acho que Deus não deixa fazer esse movimento se não tiver que mostrar para a gente realmente o que ele precisa mostrar. Exatamente, exatamente. Santo Agostinho, ele dizia assim: Deus dos males, ele tira bens. Dos grandes males, grandes bens. É um pai, né, que ele, imagina se você dá tudo para o filho, né? Você estraga esse filho totalmente. Ele É, fica né, uma pessoa mole, insegura, mimado, não sei o que, tal. Então Deus ele permite os desafios justamente para o nosso crescimento, porque ele vai tirar bens dali, não só para nós, mas para as pessoas que estão em torno a nós. E às vezes dores muito grandes, né? Coisas assim que são, puxa, eu como sacerdote, a gente está toda hora acompanhando e conhecendo situações muito, muito difíceis, né? Por exemplo, tem um casal que essa menina, essa moça tinha 24 anos, hoje ela tem 26, e o marido tem, acho que 2 anos mais, 28, 30 agora, e eles tiveram uma menina anencéfala, e ela está viva até hoje, depois de 2 anos. Inexplicável, inexplicável, como que uma menina sem cérebro pode estar vivendo até hoje, comendo, fazendo a digestão, funcionando ali o organismo. Os médicos, eles não têm médico para cuidar dela, porque ninguém sabe o que fazer, né? E ela ela tem muita cólica. Ela tem muita cólica, porque de fato não é perfeito tudo ali. É um milagre. Inclusive, eles deram o nome dela de Maria. Quando já sabiam que iam ser uma menina assim, deram o nome de Maria, né? E essa mãe, ela pertence a um grupo, acho que de Facebook, de mais de 4.000 mães que também têm filhos nessa situação. E a Maria é a única que vai vivendo. Porque todos os outros nascem e morrem. Entra lá no grupo, nasce e morre. Não sei o quê. E a Maria continua vivendo. continua firme e forte. Que coisa, né? Impressionante. E aí eu vou falar assim, quem olha de fora vai falar assim, nossa, isso é uma desgraça, ter um filho assim. Se você visse esse casal, o amor que eles têm por essa menina, Eu imagino. o quanto eles se transformaram com essa menina, eles falam toda hora isso, Padre Paulo, a Maria é uma bênção na minha vida. Eu nunca seria o que eu sou hoje se não fosse a Maria. Nunca seria. E a maior dor que eles têm hoje é de perder a Maria. A maior dor. Eles, né, só de pensar que um dia eles vão perder a Maria. Não, e eles precisam confiar, né? Mais do que nunca, né? E todo esse aprendizado aí que eles estão tendo também. Padre, o senhor falou ali no início, né, que a fé, ela vem muito também da gente usar a nossa inteligência, né? Como é que a gente pode trabalhar a nossa mente, no intuito de sermos mais positivos, mais otimistas, mesmo passando por situações tão difíceis? Eu acho que é se alimentar mesmo da palavra de Deus. Né? Uma vez que se eu não tenho ainda fé, né, no caso aqui Jesus, né, que já facilita muito, né, você saber que tem uma pessoa que viveu historicamente, não tem como você negar que Jesus não existiu, né? E a Bíblia é o livro mais estudado no dia de hoje. O dia de hoje foi o livro mais estudado no dia de hoje. E ao longo de toda a história, o livro mais estudado, quer dizer, todo
arqueólogo sério, todo estudioso da Bíblia, ele não vai falar que o que você está lendo hoje não foi o que foi falado por Jesus Cristo. Você tem a certeza disso. É um livro que tem mais até material, papiros, manuscritos, para você comprovar que o que você está lendo hoje é o que foi falado, que Jesus existiu e falou tudo isso. Então isso dá uma força. Então você, quando vai lendo a palavra de Cristo, né, aquilo vai te alimentando poderosamente a tua alma. Se você vai tendo essa fé que Cristo é Deus, isso te alimenta e te dá uma força enorme, enorme. Né? Você saber que você está sob o cuidado do Criador de todo o universo, que esse Criador não é só Criador, é Pai. E é todo poderoso. E Ele te ama infinitamente mais do que você mesmo. Porque o amor que nós temos por nós mesmos é limitado ao nosso ser. Eu sempre digo, padre, que Deus confia mais na gente do que a gente nele. Pois é. Aposta mais em nós do que nós mesmos, né? Verdade? É muito forte essa frase. Eu sempre digo isso para quem eu conheço, que Deus confia mais na gente, na capacidade que a gente tem, do que a gente. Porque a gente está aqui no dia a dia, vivendo, né, o mundo, e sempre sendo bombardeado, né, de informações, de conteúdos, de coisas que acontecem no dia a dia na vida da gente, e a gente acaba se desprendendo de Deus, né? Porque é como o senhor falou, Deus é amor. É amor. E se a gente está nesse amor, a gente não precisa ter medo de mais nada. É uma pessoa, né? Deus é uma pessoa, como nós, né? Quer dizer, nós somos... É uma pessoa, você conversa com ele, você tem intimidade com ele, pode ser teu amigo, né? Você pode conviver com ele o dia inteiro, né? Porque ele está do teu lado o dia inteiro, né? Então isso é muito bonito, né? Você começar a ter essa relação com Deus acima de tudo, né? Acima de tudo, eu tenho uma relação com Deus que me guia tudo. Me guia todas as minhas ações, todas as minhas decisões, né? Todas as minhas, enfim, minhas obras e tal. E aí Deus, ele vai... Quanto mais você deixa ele entrar, mais ele entra, né? Tem uma frase da espiritual que a gente diz assim, que Deus se manifesta na mesma medida em que você vai atrás dele. Né? Verdade. A gente só entende ele a partir do momento em que a gente confia, deixa que as coisas venham, né? Eu sempre digo assim, ó, eu sigo o fluxo de Deus. Exatamente. Exatamente. Deixar ele te guiar, deixar ele entrar na tua alma, né? Papa João Paulo II, ele também, a primeira frase que o Papa João Paulo II disse lá no balcão, né, quando ele se apresentou, ele falou assim: escancarai as portas para Jesus Cristo. Ele falou da experiência dele, né? Quer dizer, ele já vivia aquilo. E a alegria, né, que inundava a sua alma, ele queria passar isso para nós. Você quer sentir essa alegria que eu sinto? Escancarai as portas para Jesus Cristo. E aí a tua razão, ela vai te ajudar a você comprovar que Jesus Cristo é Deus, puxa, mas Jesus falou isso, então como é que eu entendo isso? Então você vai estudar, né? Por exemplo, Jesus, ele fala, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o para longe de ti, né? Aí a gente vai ler um negócio dele e falar, meu Deus, Senhor, será que eu tenho que fazer isso? E a gente vai estudar a Bíblia, nós vamos estudar que tem interpretações, né, literais, tem interpretações que não são literais, quem é que interpreta a Bíblia, enfim, você tem que estudar tudo aquilo que você tem como questionamento. Todos os questionamentos que eu tenho que estudar para me dar base nessa fé. Ah, mas a igreja é muito rica, então, puxa, como é que eu vou acreditar na igreja se ela tem um monte de bens materiais e não sei o quê? Ah, mas a Idade Média, que não sei o quê. Então, tem que estudar a Idade Média. O
normal é Até você. para ir se atualizando, né, com o que a gente vive hoje, né, no dia a dia, né, padre? Exatamente, trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Então, Sim, hoje um grande tema é esse, né? Como que eu vou acreditar em Deus se existe o mal, por exemplo, né? Que Deus é esse que permite o mal, né? Que Deus é esse que permite que uma criança seja colocada numa lata de lixo por uma mãe, que Deus é esse que, né? Então é toda a questão do mal e de entender o que é o mal, né? Então eu preciso estudar, né? verdade. Quero Padre, o senhor está atendendo a direção, né, espiritual na Igreja Divino Salvador, ali na Vila Olímpia. É, como é que é feito esse atendimento? Ele tem sido feito pessoalmente, virtualmente? tanto pessoalmente quanto virtualmente. Agora na pandemia, né? Eu atendi, tenho atendido ainda pessoas que às vezes não podem por algum motivo, né? Então eu tenho feito das duas modalidades. Então as pessoas marcam um horário comigo, né? E aí, se elas querem, elas podem ter uma frequência nessa direção espiritual, né? De conversar, de abrir o coração, né? Falar, puxa, Padre Paulo, eu estou tendo uma dificuldade aqui com meu marido, com a minha esposa, como é que eu lido com isso? Né? Eu tenho uma dificuldade lá, eu sou uma pessoa insegura para tomar decisões, isso me atrapalha muito, como é que eu faço para melhorar essa insegurança? Então, puxa, Padre Paulo, eu quero crescer na fé, o que eu faço para crescer na fé? Né? Padre Paulo, eu quero formar um casamento para sempre, que dure para toda a vida, o que eu faço? Eu não sei o quê, entendeu? Então as pessoas elas vão trazendo os seus questionamentos, as suas coisas, e eu ao mesmo tempo também vou orientando, mesmo que elas não falem nada, eu tenho toda enfim, uma ajuda, né, para essa pessoa se tornar uma pessoa, eu coloco como modelo Jesus Cristo, né? Assim, que é o nosso modelo Jesus Cristo. Então agora eu vou te conduzir para você se parecer cada dia mais com Jesus Cristo, Verdade. para ser uma luz no meio do mundo, né? Para ser uma pessoa que faz diferença aqui entre os demais, que tem uma missão que Deus nos dá. Todo mundo tem uma vocação. Todos temos uma vocação. Verdade. Então, Padre, quero muito agradecer, muito, 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 tá? Por esse momento, né? Depois de tanto tempo, eu espero aí, quando eu for a São Paulo, também poder fazer uma visita, que agora eu moro aqui em Mogi das Cruzes, mas em breve eu estou indo aí em São Paulo e vou fazer uma visita para o senhor, para a gente estar conversando, colocando o papo em dia, tá bom? vai ser uma alegria, uma grande alegria. Sempre tenho muito apreço, muito carinho aí pela Analice, por todo o teu trabalho e, enfim, a maneira de você conduzir as coisas aí. Tá bom, obrigada, Padre. Fica com Deus também. Tá bom? Uma boa noite. Obrigada para todo mundo que participou dessa live. Ela vai ficar gravada. Então, se quiser estar compartilhando aí com as pessoas esse momento de fé, eu acho que a gente tem que levar a palavra de Deus adiante, né, Padre? Sempre com muito amor, muita compaixão, muito carinho e muito pensamento positivo. Tá ótimo, tá Tá bom. bom? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Fica com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.